concordância verbal. A primeira regra, a regra de número 11, diz o seguinte: se você tem um sujeito composto formado de palavras sinônimas ou se elas estiverem em uma gradação, o verbo sempre concordará com o mais próximo, isto é, com o último elemento. Então, quando eu falo o amor e a paixão, são palavras sinônimas. Dá a medida do ser humano, o dá concordando com paixão. Um olhar, um sorriso, um abraço, um beijo, levou o casal ao altar. Note que aí existe uma gradação no relacionamento. Eles se olham, sorriem, se abraçam, se beijam e se casam. Olha o verbo levar concordando com beijo. Mestre, posso guardar que nesse caso o verbo sempre fica no singular? Claro que não. Porque se em vez de um olhar, um sorriso, um abraço, um beijo, eu tivesse dito vários beijos, esse levou teria obrigatoriamente que ter ido para o plural. Levaram. Está claro? Regra 12. Sujeito composto ligado pela palavra cada, o verbo deverá ficar o tempo todo no singular. Cada aluno, cada professor era bem recebido na cidade anfitriã. Note como era está na terceira pessoa do singular. Regra 13. Se o sujeito for composto por verbos que estão no infinitivo, ele deverá permanecer no singular. Já, se esses verbos no infinitivo forem antônimos ou vierem precedidos de artigo, aí você usará plural. Cuidado com essa regra, que essa regra é muito cobrada em concursos de vestibulares. Então eu digo amar muito e viver bem. Olha, amar e viver, verbos no infinitivo, é o que todo ser humano deseja. Olha como é estar no... Já chorar e sorrir marcam os primeiros meses de nossas vidas. Por quê? Porque chorar é antônimo de sorrir. O andar e o correr são os nossos primeiros desafios. Olha, andar e correr com artigo. Guardaram bem? Verbo no infinitivo, singular. Verbos no infinitivo, porém antônimos, ou precedidos de artigo, coloque o verbo no plural. Essa regra é uma regra assim, muito erudita, muito incomum. E ela só ocorre com o verbo parecer. Quando o verbo parecer está numa frase e ele é seguido de outro verbo, você vai guardar o seguinte: o verbo parecer está no singular, o outro verbo vai para o plural. Se o verbo parecer está no plural, o outro vai para o singular. Na primeira frase isso não acontece porque o sujeito é singular. Então os dois verbos ficam no singular. A menina parece sorrir. Já as meninas parecem sorrir. Eu coloquei o parecem no plural. O sorrir vai para o singular. Agora o que é estranho é eu dizer as meninas parecem sorrirem. Repare que o parece está no singular e o sorrir no plural. Pô, mas por que acontece isso? Porque é o sorrir que está concordando com menina. Na realidade, essa frase, a sua ordem normal seria parece que as meninas sorriem. Isto é, parecem sorrirem as meninas. Por isso, quando parece está no singular, o outro obrigatoriamente ficará no plural. Cuidado, essa regra dificilmente aparece em concurso ou vestibular, mas quando aparece, derruba um quarteirão de alunos. Preste atenção. O que você me diz aí? Eu falo, os rapazes pareciam correr, não é verdade? Posso falar de outra maneira? Claro que posso. Os rapazes pareciam correrem. Parecia correrem os rapazes. Parecia que os rapazes corriam. Por isso parecia estar no singular e o correrem está no plural. Regra 15. Quando você tem o verbo bastar, também o verbo chegar, viu? E ele vem seguido de preposição de, e ele estiver no imperativo, já basta de tantas asneiras, já chega de tantas asneiras, você vai deixá-lo sempre na terceira do singular, porque o sujeito dele é inexistente. Ele é um verbo impessoal. Porém, sem a preposição, o verbo bastar vai concordar com esse sujeito. Então você vai dizer, já não bastam tantos problemas. Porque tantos problemas é o sujeito do bastar. Se o verbo é o verbo bastar, o sujeito é aquilo que basta. Então guarde bem. Ele tem preposição, não interessa o que vem depois. Ele fica no singular porque o sujeito é inexistente. Ele não tem preposição, aquilo que vem com ele é o sujeito. Aquilo que basta é o sujeito. E ele vai concordar, claro, com esse sujeito. Se eu dissesse tanto problema, seria basta. Tantos problemas bastam. A mesma coisa ocorre com o verbo faltar. Eu vou dizer, ainda falta 2 dias? Não, porque o sujeito do verbo faltar é aquilo que falta. E se é aquilo que falta, o certo dizer, ainda faltam 2 dias. Então, guarde a regra agora por completo. Os verbos bastar e faltar são verbos pessoais.
Isto é, devem concordar com o seu sujeito. Em já não bastam tantos problemas, o sujeito é problemas. Ainda não faltam 2 dias, o sujeito é 2 dias. E tome cuidado. Se o bastar vier com preposição de, ele passa a não ter sujeito. O sujeito dele é inexistente. E ele vai aparecer na terceira pessoa do singular. Regra 16. Isso a gente ouve direto em casamento, né? Depois que o pessoal tomou 2, 3 chupinhos, começam a dizer, viva os noivos. Não, isso não é português. Ou você diz apenas, viva o noivo, viva a noiva, concordando com o noivo, concordando com a noiva, ou diz, vivam os noivos. Mestre, por que isso? Porque isso é a redução de uma frase. Eu espero que o noivo viva, eu espero que a noiva viva, eu espero que os noivos vivam. Então, da próxima vez que você estiver num casamento, puxe corretamente os vivas, tanto para o noivo como para a noiva, que eles vão ficar agradecidos pelo seu bom uso da língua portuguesa. Essa regra, muita gente às vezes me para perguntar qual é o certo. Aí não tem certo, as duas formas estão corretas. Quando você tem apenas a palavra coletiva, o verbo fica no singular. Agora, se você tem a palavra coletiva e um determinante no plural, você tem 2 opções. Concordar com a palavra coletiva ou com o determinante. Na primeira frase, você tem a palavra coletiva, turba. Turba é conjunto de pessoas que estão aí para quebrar tudo. Eu digo, a turba invadiu. Uma agitada turba invadiu. Já, quando eu falo um bando de alunos, aí eu tenho 2 opções. Dizer entrou concordando com um bando. Ou dizer entraram concordando com alunos. Entenderam bem? Se eu só tenho a palavra coletiva, por exemplo, um bando, eu vou dizer apenas entrou. Agora, se eu tenho um bando de alunos, eu tenho 2 opções. Ou eu digo entrou concordando com um bando, ou entraram concordando com alunos. Uma regra que é praticamente igual à anterior. Você tem expressões como a maioria de, grande parte de, boa parte de, a maior parte de, uma porção de, parte de. Na realidade, são expressões coletivas. O verbo ficará no singular se você só usar a expressão. A maioria saiu, a maioria chegou, grande parte saiu, grande parte chegou. Ora, se você colocar um determinante no plural, aí você passa a ter 2 opções. Então diga a maioria dos alunos ficou, mas também estaria certo a maioria dos alunos ficaram. Agora, toma muito cuidado. Quando você fala grande parte dos rapazes e concordou com parte, você vai dizer chegou, concordando com parte. Agora, o adjetivo atrasado também tem que concordar com a mesma palavra que o verbo concordou. Então, aí mora o perigo, porque grande parte dos rapazes chegou atrasada. A grande parte é que chegou atrasada. Ah, mas como fica feio? Então, joga no plural. Grande parte dos rapazes chegaram, isso, atrasados. Ah, eu digo um bando de menina. Chegou. Concordei com um bando. E agora? Isso, animado, porque o bando chegou animado. Agora, um bando de meninas chegaram animadas. Tá bom? Muita atenção, que é uma regra que cai muito, muito mesmo. A expressão dos que, da regra 19, você vai jogar o verbo no singular ou no plural, dependendo do que você quer dizer. Se você quer dizer que de um grupo todo apenas um praticou a ação, deixe o verbo no singular. Agora, se você quer dizer que todos do grupo, inclusive aquele, praticaram a ação, você vai jogar o verbo no plural. Você diz, foi um dos teus irmãos que salvou aquela pobre senhora. Olha o verbo no singular, salvou. O que é que você quer dizer com isso? Você tem vários irmãos e apenas um deles salvou aquela bela senhora. Bacana, né? Já, ele foi um dos que salvaram aquela velha senhora. Já, ele foi um dos que salvaram aquela pobre senhora. Note você, várias pessoas participaram do salvamento e ele foi uma delas. Então o verbo ficará no plural. Interessante o uso dessa regra. Quando você tem mais de, menos de, cerca de, perto de, obra de, o verbo concorda com o substantivo que vem depois. Então eu digo mais de um aluno ficou ferido. Ficou concordando com o aluno. Mais de 10 ficaram. Concorda com alunos. Obra de 100 pessoas, perto de 100 pessoas, cerca de 100 pessoas chegaram. Só toma cuidado. Se a frase indicar repetição ou reciprocidade, não importa que você tenha apenas um, mais de um, o verbo deverá ficar no plural. Mais de um atleta agrediram-se e nunca agrediu-se. Cada um bateu em si mesmo? Não dá. Mais de um rapaz, mais de uma moça. Olha como eu repeti. Mais de um rapaz, mais de uma moça. São 2, né, amigo? Chegaram tarde. Bacana? Então,
cuidado com essa exceção você deve guardar muito bem guardado. Faça agora os seus exercícios. Se você eventualmente errar algum, siga os comentários e veja o que é que você errou. Um grande abraço. Vamos agora à segunda aula de concordância verbal.